Oi, senhor. Bom dia. Tudo certinho? Bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Bora acabar com essa apostilinha volume 3, com esse terceiro bimestre. Bom dia, senhor. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Bom. Como diz o outro, tá na mesma, né? Agora eu tô até acostumado já com essa vida doida de trabalhar na minha casa. Não sei como vai ser. A partir de semana que vem, vocês podem, se quiserem, obviamente, ir para a escola, né? Começar a se organizar, se querer ir lá. Acho que vai ter atividade de reforço de língua portuguesa, matemática, alguma coisa de atividade externa, física. Vocês vão receber algum comunicado, acho que já fez a consulta com vocês, né? Para ver se vocês gostariam ou não. Voltar. Vai ficar o opcional aí. Algum de vocês pensa em ir na escola ou não? Como assim? A partir da semana que vem, Nicole, eu acho que chega hoje para vocês o comunicado, tudo, o Estado liberou a volta opcional das escolas, né? Aí a escola lá se preparou para montar um ambiente para receber os alunos. O ensino médio, que é o caso de vocês, de sexta-feira às sextas-feiras, é um dia só na semana e 3 horas, se não me engano é das 9 ao meio-dia que vai ficar. E aí vocês vão poder optar nessas 3 horas ir à escola, uma vez por semana nas sextas-feiras. Ah, sim. Provavelmente o Felipe estava discutindo e fechando como ia ficar, e fique de reforço de língua portuguesa e matemática, preferencial, né? Atividade de reforço de língua portuguesa e matemática. E talvez algumas atividades de educação física, tem que ver qualquer coisa, talvez com a Gabi, né? E aí vocês vão ter essa oportunidade quem quiser. Não suspende essas aulas aqui, essas aulas que é a aula, né, dos módulos e tudo, das matérias, continua nos mesmos horários, normalmente, e só fica a critério de vocês se quiser ir, né? Para quem quiser, na sexta-feira, das 9 ao meio-dia. Bom dia, Maria Eduarda. Mas eu acho que hoje chega o comunicado para vocês. E para nós também, para a gente saber certinho como vai funcionar. Eu, por um exemplo, não tenho aulas veiculadas de sexta. Então, se precisar, por exemplo, de eu fazer alguma atividade lá, eu tenho como ir na sexta, que é o dia do ensino médio. É o dia de vocês. Ele pode me convocar e me chamar para ir lá ajudar. Mas vocês foram consultados sobre se tinha o objetivo de voltar ou não, caso retornasse? Foi alguma consulta para os pais, para vocês? O ensino médio conversa mais com vocês, até com os próprios pais, né? Mas não muda em nada esse formato aqui das aulas. Bora começar para acabar logo? Acho que a maior parte já entrou aqui. Estamos em 14 alunos, já dá para a gente iniciar. A gente só tem mais um módulo da apostila volume 3 para poder terminar, que é o módulo 44. O último módulo da apostila está lá na página 346. A gente vai começar a falar um pouquinho da Europa Central e o que ele está chamando de Europa Oriental, que vai ser até mais trabalhado que a própria Europa Central. Países que passaram pelo socialismo, países que foram fragmentados recentemente, que é a antiga Iugoslávia, que virou um monte de países. E esse módulo é um módulo de apresentação. Então, assim, ele fala um pouquinho de tudo, um pouquinho de estrutura dos países, distribuição, um pouquinho de relevo, um pouquinho de vegetação, clima, e ele fala um pouquinho de atividades econômicas que tem, mas assim, é só uma pincelada para começar a falar desses lugares.
Aí tem módulos depois, 45, 46, 47, que já vai estar no quarto trimestre, que já é na apostila volume 4, que vão ter mais subsídio e vão especificar cada uma dessas coisas. Então, esse módulo 44 é um módulo mais genérico, mais geralzão, tá? Deixa eu compartilhar a minha com vocês aqui, antes de começar. Então, é um módulo que fala, mas não fala muita coisa. Fala muito, mas não fala nada, tá? Localizando, tá? Localização e divisão política. A gente vai estar falando desses países aí, né, que estão destacados no mapa. É o que ele está chamando aqui de Europa Central e Oriental. Central seria essa parte do meio aqui, né? E Oriental seria essa parte mais a leste do território. Então, os países que ele vai estar trabalhando, ó, vão desde Polônia, em direção a leste, e vai até os Urais. A Polônia, se vocês olharem aí no mapinha de vocês, é o número 5, que é a Polônia, né? E vai até os Urais, que basicamente é aqui, com a Rússia, onde a Rússia é separada em Rússia europeia e Rússia asiática, tá? Mas a maior parte dos países vai estar nessa parte que ele fala que é a parte de baixo, ó. E entre o Mar Báltico, tá aqui o Mar Báltico aqui em cima, começo aqui, ó, com a Estônia, Letônia, Lituânia e vou descendo. Aí eu pego muita gente, ó, e vou chegar até aqui, ó, o Mar Negro, o Mar Egeu, chegando no Mediterrâneo e o Mar Adriático. Aqui, ó, esse monte de numerinho em cima do 10, 11, 12, 13, 14, 20, não sei o que, lá, é o que eu falei que era a Iugoslávia, era um país só. Na década de 90 vai começar a virar esse monte de países aqui, inclusive com um monte de guerras aqui, tá? Chegando até a Península Balcânica e ao Cáucaso. Península Balcânica vai estar aqui, ó. São os Balcãs, é uma cadeia de montanha alta que tem aí, chamada de Balcãs. Então, aí é a Península Balcânica. E o Cáucaso é outra área bem elevada do território, que é esse pedacinho aí, ó. Embaixo da Rússia, que a Rússia é a maior parte do território aí, vai ter esses 3 paizinhos aí. Esses 3 paizinhos aqui pequenininhos, é o 20, o 21 e o 22, ó. É a Geórgia, Azerbaijão e a Armênia. Aqui eu termino com esses países. A gente vai dar uma olhadinha em cada um deles, um pouquinho das suas características. Ele fala algumas coisinhas, tá? Continuemos. Quando a gente fala de população, ele vai falar de território já que eu volto a falar a cadeia de montanha que você citou, esses nomes esquisitos, tá no outro mapinha aqui, tá? Falando de gente, falando de população. Uma população grande, cara. Ó, é a maior parte do território europeu e a população somada desses países aí vai dar 350 milhões de habitantes. Não são países grandes, ó, o maior aqui é o 7, que é a Ucrânia. A Polônia também é relativamente grande. E o 14, que é a Romênia. Seriam os 3 países assim maiores. O 4, Bielorrússia, também é mais ou menos. O resto é país pequenininho, né? E a própria Rússia, obviamente, que é grande. Mas somando essa população deles, eu chego à população dos Estados Unidos. Chego a 350 milhões de pessoas. Então, não pode ser desprezado, não. A quantidade de pessoas que vivem aí é grande. Quanto ao clima, vai predominar, obviamente, o clima temperado. Predominam as planícies. A gente vai olhar que tem 2 planícies grandes aqui, ó, que é a planície germano-polonesa e a planície russa. Tem alguns planaltos elevados e algumas montanhas, que a gente vai falar já. Mas nessa localidade que eles estão, né, entre o trópico, que é o trópico de Câncer em cima, e chegando aqui perto do círculo polar ártico aqui, são climas temperados. Eles vão estar, a maior parte deles, ó, longe das grandes massas de água. Longe a maior parte do oceano, por exemplo, aqui que é o Oceano Atlântico. Ou até mesmo separado, ó, do Mar Mediterrâneo. E vão acabar tendo a característica que a gente fala, que é um clima temperado continental, e que é tudo sólido. E nos climas temperados continentais, quando a gente for estudar o clima aí, vocês vão perceber que eu tenho um clima que vai ter 4 estações do ano, bem definidas, com um verão bem quente e um inverno bem frio. Então eu tenho essa variedade de climas, né? Mas predomina esse, que é o continental, e nele eu tenho uma diferença grande
entre o clima, entre o verão e o inverno. O verão bem quente e o inverno bem frio. Vai ser uma das características, tá? Predominam populações eslavas. Então, o povo eslavo, então você vai pegar o povo aqui em cima, ó, o povo bielorrusso, polonês, tcheco, eslovaco, húngaro. Húngaro não, húngaro é sozinho. Búlgaro. Esses povos têm origem na mesma origem do russo, que é a população eslava. Tá? Então, a característica é de predominar populações eslavas. E fora isso, falando politicamente, fez parte do que foi chamado de Cortina de Ferro. Aí, a hora que vocês lembrarem o período de Guerra Fria, vocês vão lembrar que esses países aqui, ó, eles foram obrigados a adotar o socialismo, né? Ficaram dependentes das decisões da antiga União Soviética. Então, foram países que ficaram separados dessa outra parte, que era a Europa Ocidental, o outro adotava o capitalismo, continuou com o capitalismo, sob um controle dos Estados Unidos. E aqui uma influência gigante da ex-União Soviética e foram obrigados a adotar o socialismo e cumprir o que era determinado pela União Soviética. Relevo. Aí agora eu vou olhando aqui, que eu tenho um mapinha para eu olhar o relevo. Tá? Predominam as planícies, apesar de eu ter áreas bem elevadas, dentro dos planaltos bem altão. Ó. Imensas planícies, eventualmente entremeadas por algumas cadeias de montanha. Da Polônia até os Montes Urais, destacam-se duas grandes planícies. Eu vou pegar de novo a Polônia aqui e vou até os Montes Urais aqui, ó, que é aquela montanha antiga que separa, como eu já falei algumas vezes, a parte europeia da Rússia e a parte siberiana da Rússia, que é a parte asiática, né? Então, ó, eu tenho aqui duas planícies grandes. A planície germano-polonesa, passa pela Alemanha e pela Polônia aqui, e a grande planície russa. Então, aqui eu tenho uma planície grande. Entre elas tem os planaltos que ele está falando. Ó. Planalto Central Russo, Planalto do Volga. Inclusive, aqui no Planalto do Volga, ó, começa aqui, né, na parte mais baixa, contorna o Planalto do Volga, o rio mais longo da Europa, que é o próprio rio Volga, que vai desaguar aqui no Mar Cáspio. Tá? Então, essas duas planícies são importantes, a germano-polonesa e a planície russa. E o maior rio europeu aí é o Volga, 4.200 km até cair no Cáspio aqui. Tá? Continuando lá embaixo, olhando alguns outros acidentes geográficos. Na porção mais ao sul, agora. Olhando o sul, parte de baixo aqui, né? O que eu tenho? Antes de chegar na Península Balcânica, ó, Península Balcânica é isso daqui, ó, Balcãs. Fica nessa parte de baixo, ó, tá vendo? Península Balcânica. Eu tenho outros acidentes de relevo altos aqui, ó, os Alpes, que já está na parte da Europa que a gente não vai trabalhar agora, que é a Europa Ocidental, e eu tenho o Cáucaso, onde estavam aqueles 3 paizinhos lá embaixo, tá? E aqui em cima eu tenho os Cárpatos. Não é tão alta quanto os Balcãs, mas é uma cadeia de montanha um pouco mais alta. Encontra-se os Cárpatos. Ó. Antes de chegar nos Balcãs, que aqui eu tenho essa cadeia de montanha aqui. Então, os Cárpatos estão nessa parte que a gente está estudando. Encaixada entre os Cárpatos e os Alpes Dináricos, ó, tem os Alpes aqui, que é o suíço, por um exemplo, e aqui eu tenho Alpes Dináricos, outros Alpes aqui embaixo. Eu tenho um rio importantão, que nós já trabalhamos ele, que é esse cara aqui, ó, o Rio Danúbio. Lembra, ó, que ele começa aqui, passa por um monte de países até ele desaguar no Mar Negro. E não está desenhado aqui o Rio Reno, mas fizeram uma construção artificial, um canal, para ligar esse Rio Danúbio aqui, que é um rio internacional, que drena grande parte aqui dos países até chegar no Mar Negro. E com o Reno ligando aqui, eu consigo chegar até no Mar do Norte. Então, usando o Reno e esse rio aqui, que é o Danúbio, dá para sair do Mar do Norte e chegar até o Mar Negro, passando assim por um monte de países europeus aqui no seu percurso. Tá? Ó, ele atravessa o Danúbio, a Áustria, a Eslováquia, a Hungria, a Sérvia, a Romênia, a Bulgária, a Moldávia e a Ucrânia.
Um rio só passa por todos esses países aí no seu percurso. Esse rio é o rio Danúbio, tá? Talvez um dos mais famosos ali junto com o Reno. Na porção sul ainda, encontra-se um relevo mais movimentado, mais elevado, com duas grandes cadeias montanhosas, que eu já citei e vou subir aqui para mostrar de novo. E essas duas montanhas, cadeias de montanhas, são os Balcãs aqui embaixo e o Cáucaso aqui entre o Cáspio e o Negro. Tá? Essa é a Península Balcânica e aqui a Caucasiana, Cáucaso e Balcãs. Seriam as duas maiores montanhas aqui desse pedaço. Tem os Alpes também que seriam muito elevados aqui, né? Vamos lá. Clima. Bastante claro, ó, que predomina aquele clima que eu falei para vocês. Então, a maior parte do território que a gente está trabalhando aí, da parte da Europa central e oriental, predomina o clima temperado continental. Ó, a maior parte mesmo desse território. 4 estações do ano bem definidas, verão bem quente, inverno bem frio. A parte mais ao norte é o clima polar, extremamente frio aqui, ó. Tem o clima de montanha, somente nos dois conjuntos, né, que nós trabalhamos agora, acabamos de falar, aqui nos Balcãs e aqui no Cáucaso. Na montanha, quanto mais alto for, mais frio e menos úmido, né? Então a montanha muda o clima. Por isso que ele fala que é clima de montanha. E depende da altura que você tiver da montanha, vai mudando bastante o clima. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais alto, menos chuva, mais seco. Tá? E aqui embaixo, eu tenho uma manchinha, perto do Adriático aqui, do Negro, do que é chamado de clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo é o mesmo que eu tenho no resto aqui do sul da Europa e no norte da África. É um clima quente, é um verão bem quente, e o inverno que não faz muito frio nessa parte aí, onde o pessoal planta oliveira, planta uva. A grande diferença desse clima é a inversão da estação chuvosa daquilo que eu estou acostumado. Estou acostumado, na maior parte dos climas do planeta, em verão quente com chuva, inverno frio e seco. O clima mediterrâneo inverte isso. O clima do verão é quente, continua quente, obviamente, mas é seco, não chove quase no verão. E a chuva vai vir no inverno, que não é rigoroso. Então, o inverno ameno, não faz tanto frio, mas é chuvoso. Então, a grande diferença desse clima mediterrâneo é que as chuvas são concentradas no inverno e não no verão, como é o comum para a maior parte dos climas. Tá? Então, aqui, para ler o que ele fala sobre os climas, depois que eu mostrei para vocês aí, ele fala o seguinte. Essa região está mais sujeita às características da continentalidade, está mais longe da água, e por isso vai ter verões quentes e invernos bastante frios. Na dinâmica atmosférica, nota-se a intensa entrada dessa massa polar do Ártico. Aqui, ó, aqui os relevos são baixos, é aquela planície russa. Então, aquelas massas de ar frias não têm grandes empecilhos para entrar aqui. E vai fazer muitas vezes que principalmente aqui em cima, né, nas cidades ou nos países mais ao norte aqui, a temperatura do inverno seja muito gelada e grande parte do inverno seja abaixo de zero. Sei lá, pega Moscou. Moscou vai estar por aqui, mais ou menos, né? Essa massa de ar polar que consegue passar facilmente pela planície russa e chegar até a cidade de Moscou, São Petersburgo, vai fazer o clima moscovita ficar extremamente gélido na maior parte do inverno, com temperaturas, assim, pode chegar a menos 40 no inverno de Moscou. Tá? Nevascas e chuvas, muito frio mesmo. Durante o verão, há o recuo dessa massa e pelo sul passa a chegar uma outra massa que vem no norte da África. E o norte da África é quente e seco. Então faz com que o verão fique quente e seco e não chova, tá? Principalmente ali no Cáucaso. Esse tipo de clima, principalmente o temperado, vai dar origem a tipos diferentes de vegetação. Eu vou tentar olhar o que está na parte que a gente está observando aqui agora. Tá? Ó, a parte de baixo. Vou pegar essa daqui primeiro, que é a predominante. Né? É o que ele está chamando aqui de floresta temperada caducifólia. Uma floresta de clima temperado. Árvores de grande porte, com a característica de perder as folhas na estação mais fria e seca do ano. Então, no inverno,
as folhas caem. O outono começa a cair, no inverno está praticamente sem folhas, né? Essa é o que acontece aqui na maior parte. Se eu subir, chegar aqui na Rússia, por exemplo, ó, nessa parte aqui, faz muito frio. E aí, essas variedades de plantas aqui, dessa floresta temperada, não chega aqui. Aí aqui eu vou ter as coníferas, que é as plantas que vão se adaptar a esse inverno ainda mais rigoroso, como o de Moscou que nós falamos agora, tá? Então aqui eu vou ter a taiga, aquela floresta de coníferas, bastante utilizada a madeira. Se eu subir ainda mais, eu vou ter a tundra, que eu não vou ter quase nada de vegetação, só no curto verão aqui, que vai durar de 1 a 2 meses, geralmente não passa disso, vai crescer graminha, umas plantinhas pequenininhas de estrutura simples, pouquíssimos arbustos e pouquíssimas árvores. Já aqui embaixo, ó, faz parte também, ó, que eu chego aqui no Cáucaso, por um exemplo, região caucasiana aqui, fica seco. Fica mais seco do que o normal. Então eu tenho 4 estações do ano bem definidas, igual aqui, só que a quantidade de umidade se torna menor. Então eu já não vou ter floresta, ó. Eu vou ter estepes, arbustos e vegetação rasteira. Aqui, por ser mais seco, eu não tenho floresta, tá? Seriam basicamente essas. E aqui nessa parte da base de baixo aqui, um pouquinho de clima mediterrâneo. Então eu vou ter vegetação mediterrânea. Maquis e garrigues, tipo uma mini florestinha, muito arbusto, árvores de pequeno porte, as oliveiras, inclusive, são nativas desse espaço aí. Vamos lá. Dentro do que eu fui falando, agora ele faz as marcações, começando pelo extremo norte, em cima. Né? Extremo norte da Rússia, o clima é extremamente rigoroso, é o clima polar mesmo. O inverno é longo, escuro e com temperaturas extremamente baixas, constantemente negativas. Não vai ter quase planta nenhuma que sobreviva a isso. Esse inverno que ele está falando vai durar muitas vezes 10 meses por ano e só 2 meses que ele vai caracterizar como verão, onde vai chegar a temperatura máxima a 10 positivo, 5 positivo, tá? E ali eu vou ter a tundra. Vocês vão lembrar que a tundra, né, musgos, fungos, líquens, tipo lodo aqui para nós. E uma vegetação pequenininha, herbácea. Na parte central, que é a que predomina aqui, ó, a maior parte mesmo do território, desse que a gente está olhando, vasta região que abrange a maioria dos países. O clima é o temperado continental, verão quente e úmido, enquanto o inverno é frio, bem frio, podendo chegar a temperaturas negativas. Está falando de Moscou aí, ó. Falei que Moscou pode chegar a invernos de até menos 30 graus. Imaginar o que é menos 30. Aqui faz 10 graus, a gente está morrendo de frio. O que seria menos 30, né? Situação que pode ser vista em outras cidades importantes ali, Varsóvia, Bucareste, Sófia, Budapeste, também. Na parte mais ao norte, vai formar a floresta de coníferas, porque vai ficar bem frio, e no resto vai formar aquela floresta temperada, que perde as folhas durante o inverno, depois ela volta a crescer na primavera e no verão, tá? Então, mais ao norte, coníferas, porque é muito frio mesmo. Na parte que é a maior parte mesmo, uma floresta temperada, perde as folhas durante a estação mais fria e seca. Se eu vier agora nessa região aqui, ó, que está agora em laranjinha aqui, que eu falei que é mais seca, vai surgir as estepes. Aqui. Vai ficando mais seco, mais perto do sul, vai surgir as pradarias e as estepes. Basicamente, a formação é de grama, é de gramíneas, né? Tem um pouquinho de diferença. O que ele está chamando de pradarias são gramíneas mais desenvolvidas. Tem arbusto, é um pouco maior. Tem um pouco mais de umidade, é um pouco maior. Né? Enquanto que ele chama de steppe é um pouco menor em razão do índice pluviométrico ser menor. Então, assim, vamos lá. De vez em quando vai aparecer só do jeito que está no mapa. Não vai aparecer essa diferenciação. Ó, vai aparecer só como steppes. Tá? Formações arbustivas e herbáceas. Arbustos e vegetação rasteira. No texto ele fala, olha, tem um pouquinho de diferença, não é a mesma coisa, pradaria e estepe. Estepe é nome genérico para qualquer lugar que for coberto originalmente por gramínea, por grama. É estepe, tá? Ele fala que a pradaria, o nome pradaria, fala onde é mais úmido e tem a vegetação um pouco maior, um pouco mais cheinha. Enquanto estepe que serve para tudo, ele fala que é onde tem menos chuva e o porte dessa vegetação é um pouquinho menor.
uma estepe seca, uma gramínea assim, tufinho de grama de vez em quando. Tudo isso serve como estepe. Tá? Mas estepe é genérico, serve para qualquer situação dessa. Eu tenho ainda nos Cárpatos e no Cáucaso a montanha, regiões de montanha. Nas regiões de montanha, eu vou ter que lembrar que se eu estou falando de vegetação, conforme eu vou subindo, fica mais frio e fica mais seco. E a vegetação vai mudando. Então eu posso ter na base, na parte de baixo da montanha, no início dela, uma floresta de plantas de folhas caducifólias. Uma floresta temperada, tá? Perde as folhas durante a estação mais fria do ano, mas é floresta, tá cheio de árvore. Vou subindo, vai ficando mais frio e menos úmido, pode ser que apareça as coníferas. Aí tá, sei lá, a partir de 1.500, 2.000 metros de altura, só conífera. Se eu subir mais um pouco, nem conífera. Alguma gramínea, um arbusto aqui, outro acolá. Se eu subir mais um pouco, aí não tem umidade nenhuma mesmo, não chove nessas partes, de 3.000 para cima. Eu vou ter, olhe lá, uma graminha, neve, pedra e mais nada de vegetação. Então depende do estágio que eu estou da montanha, da altura que eu estou, né? Depende muito da altitude e eu vou ter esses vários níveis que pode variar a vegetação e ele dá o nome de vegetação de montanha. Depende de qual parte da montanha você está. Na parte de baixo é uma coisa, quanto mais você subir, mais muda. No litoral lá do Adriático, essa partezinha de baixo aqui, ó, pequenininho, ó, mar Adriático é aqui. Então, eu tô falando aqui, ó, no litoral do mar Adriático. Eu vou ter o clima mediterrâneo. E no clima mediterrâneo, vai surgir o que ele fala aqui, ó, o Maqui e o Garrigue. Lembrando que no clima mediterrâneo, os verões são quentes, porém secos. Bem quente, ó. Pode passar de 40 graus, pode ficar mais quente do que está aqui hoje. E hoje já está uns 30 e lá vai fumaça. Eu estou dando uma olhadinha pro sol ali, tá osso. Esse sol de hoje. Se vocês forem sair, fique esperto. Tá quente, né? E o inverno não é rigoroso, ele está falando que é ameno, porém chove. Então não chove no verão, chove no inverno. Isso daí vai fazer surgir o que ele chama aqui de maquis e garrigues. Geralmente vai estar como vegetação mediterrânea. O nome do clima é o nome da vegetação. Eu falei para vocês que é uma mini florestinha, ó. Muitos arbustos, árvores pequenas, gramíneas na parte de baixo. E ele está falando que, assim como o resto de qualquer vegetação mediterrânea europeia, é uma vegetação residual. Quando ele usa esse nome aqui, ó, vegetação residual, ele está tentando deixar claro que praticamente acabou. Sobra algum pouquinho, algumas partes só dessa vegetação, ou seja, não sobra quase nada dessa vegetação porque já foi substituída ou por cidades, ou por pastagens, ou por agricultura, áreas de agricultura, tá? É parecido com a nossa Mata Atlântica, né? Falo da Mata Atlântica, é uma floresta de grande porte, se for lá perto do litoral que chove mais, é gigantesca. Quando vem para o interior aqui, ela se torna um pouco menos volumosa, as árvores têm um porte um pouquinho menor, né? Mas eu falo que é residual. Só tem alguns poucos pontos que sobrou essa vegetação. Essa daí, ó, é igual a nossa. Esse maqui e garrigue aí desse clima que ele está chamando de mediterrâneo aqui, ó, esse pedacinho vermelho, sobrou alguns pontos só. A maior parte já foi totalmente devastada, tá? Ó, falei que era curtinho a apresentação, então é só uma apresentação inicial. Esses conceitos voltam para a gente. Nós já trabalhamos ele com a Europa própria de outras formas, separando por áreas, né? Se repetir em outras partes da Europa, então está repetindo. O clima mediterrâneo mesmo nós já falamos algumas vezes. O clima temperado nós já falamos algumas vezes, tá? E ele faz isso para nós. Deixa eu ver se tem como fazer exercício. Tem como eu fazer o da 352 só. Aqui. Questão 9. Todos os países europeus colocados aqui. 50 países aqui estruturados, né? Algumas ilhas aqui já nomeadas também não são países. Tá? Baleares, Córcega, Sardenha, Sicília não são países. Creta não é país, parte da Grécia. O resto são países. E ele pede para que eu indique 5 exemplos de países que pertenciam à antiga União Soviética. Eu preciso colocar 5 países daqui da Europa
que faziam parte da ex-União Soviética. Quem eu poderia colocar? Tem um monte, eu posso colocar só 5. Rússia? Rússia, pode ser. Eu acho que a Ucrânia era também, não era? Ucrânia era também parte da União Soviética. Mais 3, você falou 2, ele pede 5. Polônia. Polônia, sim. Fazia parte, era submetido, né? Antiga União Soviética, sim, verdade. Já tenho 3. Já falou Rússia, Ucrânia e Polônia. Senhor, Faz e a isso. Bielorrússia? Bielorrússia também, até o nome, né? Continuou quase igual aqui, ó. Eu pensei. Bielorrússia. Vocês perceberam que tem um pedacinho da Rússia aqui, ó? Esse território entre a Lituânia, Polônia e a Bielorrússia ainda pertence à Rússia. Não é junto do território, ó, mas é da E Rússia esse pedacinho. eu acho que a Romênia também era. Também era Romênia. Pode colocar. Já deu 5, né? Fora esses, Moldávia, Geórgia, Azerbaijão e Armênia, Bulgária. Esse monte aqui, ó, era a antiga Iugoslávia, né? Mas tudo fazia parte. Sérvia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Albânia, Macedônia, poderia colocar Hungria. Na época não era Eslováquia e República Tcheca, era Tchecoslováquia, né? Mas os dois faziam parte de um país só, depois separou. Também fazia parte. Estônia, Letônia e Lituânia também. Esses todos, vocês poderiam colocar 5 deles que estaria certo, que faziam parte desse período soviético aí, sob o controle da União Soviética. E a 10? A 10, vocês fizeram, quem fez o dever, pesquisou sobre esse bloquinho aqui. É o bloco militar formado pelos socialistas. Né? Depois que formou o TAN dos capitalistas, em 49, eles assinaram um tratado de proteção mútua, em 1955, e era para defender os países socialistas, em caso de ataque externo. Né? Aí, com o fim do socialismo, obviamente, ele vai ser extinto. Né? Quando acaba a Guerra Fria, a União Soviética é dissolvida, o bloco, que era o bloco dos socialistas, acaba também. E esse bloco era o Pacto de Varsóvia. Pacto de Varsóvia. Fechado? As outras páginas eu não posso ir porque eu usei algumas questões para a atividade avaliativa que vocês vão fazer. Aí se eu mostrar lá vai aparecer a resposta. Tranquilo, senhor. Tranquilo? Hoje foi rápido demais, ó. Meia horinha acabou nosso problema. Ah, louco. Pessoal, Focila 3 já era. O que eu vou pedir para vocês, tá? Confere lá no Moodle as atividades que a gente fecha essa semana, fecha o terceiro bimestre. Então, para ver se vocês não ficaram devendo alguma atividade, se tem, já faz a de hoje, para liberar isso agora, já sobrou tempo, ó, já faz isso, essas 5 perguntinhas de hoje, já deixa certinho. Caso, que está acontecendo de vez em quando, de vocês fazer e não aparecer para a gente, né? Aí eu entro em contato, os professores pedem para vocês entrar no Moodle de novo, para poder ver. De vez em quando está salvo lá e não foi enviado. De vez em quando, só de vocês entrarem, aí passa a aparecer para a gente a nota da atividade de vocês, para a gente poder fechar esse bagulho aqui. Fechou? Então, no que depender de mim, Ok. bom final de semana para vocês. Se cuide. Pra você também. Até a semana que vem. Pra você também, senhor. Até. Tchau. 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 Jogar fora a apostila, Maria Eduarda? Sei lá, eu não jogo. As minhas estão aqui ainda desse ano, a 1, 2 e a 3 agora, né? Não vou jogar ainda não. Mas eu acho que você não vai usar mais, né? Até nas recuperações você já fechou as notas. Usar, você não vai usar, eu acho. Vai jogar fora? Para, menino. Mó caro, vocês pagam essas apostilas. Vai buscar já sexta-feira a volume 4, né? Joga fora ainda não. Deixa aí, quietinho. Aí que você tem que fazer recuperação final de alguma matéria. Matemática, por exemplo. Fechou? Então, tchau, tchau.